Vamos lá, pessoal, para o próximo tempo aí, ó, para o pessoal entrar aqui, vou compartilhar a tela daqui a pouco. Avisei lá no grupo que eu estava voltando. Então é importante que coloquem os nomes, acho que somente no último tempo, né? Que eles estão pedindo para colocar os nomes, né? Então só coloquem no último tempo, mas é importante que coloquem todos para nós vermos quem está entrando atrasado também, já que muitos estão entrando depois, né? No segundo tempo. Mas coloquem no último tempo, tá? Vou compartilhar aqui a tela para nós começarmos. Show, Nicole. Acho que você tinha falado comigo da minha NET 980 que propôs mais de uma solução, né? Foi isso? É importante que vocês, né, proponham lá na redação mais de uma solução do problema. Quanto mais soluções vocês propuserem, melhor a redação fica. E assim, tratando-se de Enem, a última a competência, né, a conclusão é a competência à parte analisada, vale 200 pontos. Então, são 5 competências. Né? A quinta competência é, na verdade, propor solução, né, a proposta de solução para o problema apresentado. Então, assim, ela vale 200 pontos. Então, 200 pontos. Então, é importante que para vocês tirarem 200 pontos, né, conseguirem gabaritar a competência, a quinta competência, beleza, Maico, tranquilo, nego. Importante que vocês se avisem realmente. Show foi você sim, neguinha. É importante, né, Nicole, todo você, na verdade, criarmos, né, quanto mais propostas criarmos, né, mesmo assim ela perdeu alguns pontinhos aqui, não sei onde ela perdeu, né, ela perdeu 20 pontos, mas são 5 competências, 200 pontos, você consegue, é o máximo que você consegue de pontuação em cada competência. Então, competência 1 vai avaliar, na verdade, né, os aspectos gramaticais, os erros que você comete em relação à gramática, os aspectos, né, 2 e 3, né, o 2 vai avaliar, na verdade, se você relacionou bem, né, se os argumentos estão bem relacionados, na verdade, com o tema que foi proposto. Terceira competência, vai analisar, né, se o teu texto está bem coeso e bem coerente, né, assim por diante. Então, são 5 competências. A quinta, ela avalia sozinha, né? Ela vai avaliar sozinha ali somente, né, a proposta de solução. Então, assim, para você conseguir 200 pontos nela, é importante que você proponha, né, soluções execuíveis e inovadoras, mas não só uma, não. Você vai propor várias soluções, né? Quanto mais vocês propuserem soluções, né, melhor vai ficar o seu texto, melhor, né, vai ficar a sua conclusão. Assim, é tão importante, né, para o Enem essa solução, que eu vejo muitos alunos, né, porque vale uma competência à parte, né, eu vejo porque o seu texto ele é avaliado, né, em relação a todas as competências, né, as outras 4. Agora, a conclusão ela é avaliada somente numa única competência, né, é uma competência somente para ela. Então, assim, os caras dão muito gás em relação a propor uma solução execuível e inovadora, né, que possa ser colocada em prática, ou soluções, não somente uma, tá? Então, você pode usar aí para solucionar, né, muitos alunos meus usam a mídia. Como é que a mídia pode, né, entrar aí com papel, né, para tentar solucionar aquele problema? Você pode relacionar a educação, né, as escolas, né, ou o MEC, Ministério da Educação, né, e Cultura. Você pode relacionar alguns ministérios, né, da educação, outros mais. Então, assim, é importante governo federal, né, que esses órgãos podem chegar, né, para nos ajudar a solucionar aquele problema. Perfeito? E claro, é importante que vocês sejam criativos, que vocês busquem soluções que ninguém mais vai pensar. Somente assim, né, que meu texto ele fugirá, né, do famoso senso comum. Tranquilo? Apareceu para vocês a tela compartilhada aí, meus amores? Falem comigo. Apareceu bonitinho? Apareceu. Então, a introdução vai corresponder a um só parágrafo, né, que eu vou estipular. Eu gosto de estipular 3 a 5 linhas. Eu gosto que vocês, né, não precisam, você não tem essa necessidade de fazer, né, de escrever um parágrafo tão grande na introdução, já que vai somente apontar a sua opinião. Você vai, né, começar vai começar com você pode começar com fazer uma alusão histórica. Tem várias maneiras de nós começarmos, né, montarmos uma introdução, mas o que não pode faltar realmente nela, né, é a opinião, deixar bem clara para o corretor a sua tese formada. Peguei muitas redações para corrigir agora há pouco tempo, que assim, os alunos não estavam colocando, deixando claro a opinião, a tese deles em relação ao assunto. Eles só se preocupavam em, na verdade, né, fazer aquela discussão rápida do assunto, né, sem desenvolvê-lo, sem justificar nem responder nada, mas assim, né, mas eles estavam se esquecendo de colocar a tese, deixar bem clara a tese para o corretor. E o corretor é muito chato quanto a isso. Se você não apresentar a tese, cara,
o seu texto vai ficar meio, né, sem noção, porque a tese é o que vai direcionar o corretor do assunto, a opinião que você tem em relação ao assunto. Perfeito? É claro que depois, né, ao ler o seu texto, eu vou conseguir saber através dos argumentos, né, que você vai começar a desenvolver e vai, né, através dos argumentos, mostrar, vai confirmar a opinião que você tem. Vai ficar claro para mim, sim, mas é importante que apareça ali. Até porque na conclusão você vai retomar a sua tese. Na conclusão, você retoma essa sua tese, né, e vai ou trazer uma observação final, se for o caso de concursos que não precisem, né, que não vão cobrar propostas, ou no caso do Enem, vocês vão propor soluções, né, como a Nicole bem disse aí. Não é só uma, não. Vão propor várias soluções, né, que tem que ser, né, realmente podem ser pegas e colocadas em prática, certo? E inovadoras. Perfeito? Deixa eu botar aqui a página. Introdução deve apresentar a ideia no núcleo do texto, nuclear, apontar o que o texto tratará no desenvolvimento, transmitir a mensagem de modo que fique clara e objetiva para o leitor. É importante na introdução que a ideia nuclear apareça ali, certo? Apontar para o texto, né? Apontar o que o texto tratará no desenvolvimento. É importante que você coloque a sua tese. É a tese que vai apontar, né, o que eu vou desenvolver no desenvolvimento, que vai ser tratado no desenvolvimento. É ali que eu vou colocar os argumentos, certo? Que vão ser desenvolvidos, né? Vão ser justificados, respondidos, vou colocar dados, né? Tudo que vai comprovar a opinião que eu tenho, né? Que deixei bem clara para o meu corretor na minha introdução. Perfeito? É importante que nós atentemos a isso. Desenvolvimento é a parte encarregada pelo desdobramento da ideia central. É ali que você vai desdobrar a ideia nuclear que foi apresentada na introdução. Corresponde à exposição dos argumentos que comprovarão, né, o ponto de vista, né, contido na introdução. Pode haver mais de um parágrafo. Na verdade, pode haver, não. Deve haver, né, pelo menos 2 parágrafos. Eu gosto que vocês façam 2 parágrafos, perfeito? Dependendo da quantidade de linhas disponíveis. Então, assim, são 30 linhas disponíveis, né? É importante, eu gosto que vocês façam em cada parágrafo do desenvolvimento, já que eu estipulo 2, né, de 7 a 10 linhas, perfeito? Então, mantendo esse padrão aí, você consegue fazer uma redação boa de 20 linhas, né, e no máximo 30. Show? Você não vai fazer 30 linhas porque se aquela folha tiver 30 linhas, né, e se você, né, quiser colocar, se for obrigatório, né, se for obrigatória a colocação do título, a criação do título, você vai ter que colocá-lo na primeira linha da sua folha, lá no meio certinho, bem centralizado. Lembrando que o título não pode ter grande extensão, no máximo 3 palavras, e o título não tem ponto final. No máximo vai ter o quê? Ponto de exclamação, interrogação, mas título não tem ponto final. Show de bola? Lembrando também que as iniciais dele, né, elas têm que ser maiúsculas. Show de bola? Então, mais da frente explico para vocês melhor isso aqui. Alguém me botou bate-papo e não estou conseguindo abrir. Pode sim, Gustavo. Coloca o nome aí, por favor, filhão. Então, é importante que o desenvolvimento tenha pelo menos, né, no mínimo 2 parágrafos. Perfeito? No máximo 3 parágrafos. Eu não gosto que vocês façam 3 parágrafos, porque, né, assim, ao falar com vocês sobre o Enem, quando eu faço 3 parágrafos de desenvolvimento, fica mais difícil, né, sobrar linhas para eu fazer para eu elaborar uma boa conclusão, trazer boas propostas, porque ele tem que ser grande também. Já que eu vou propor, né, diversas soluções, né, execuíveis, né, inovadoras, é importante que eu deixe bastantes linhas para concluir o meu texto. Então, assim, dizer que eu faço ali, né, 5 linhas de introdução, eu faço 9 linhas para cada parágrafo de desenvolvimento. Então, tem 18 mais 5, né? 18 mais 5, 23, não é isso? Isso mesmo. Então, vão sobrar 7 linhas aí para eu concluir o meu texto. Não 7. Se eu colocar ali o título ali, ó, perder a primeira linha, vão sobrar 6. Eu acho pouco, né? É importante que nós adequemos bem ali o número de linhas para que, né, sobre bastantes linhas também para nós concluirmos o texto. Perfeito? Uma vez que a conclusão ela vai ser uma parte importante demais, até porque é uma competência, né, analisada à parte, isolada, que vale 200 pontos. Na verdade, são 200 pontos da sua redação ali, né, na conclusão. Show? Então, se o cara não propor a solução, ele está fora já, né? Então, não apresentar a proposta de solução, né, assim, ele pode perder bastantes pontos em relação, né, a isso aí. Tá? Deixa eu mudar aqui. Então, continuando o desenvolvimento, né, a parte que discorre sobre o assunto abordado pela tese, utiliza-se de fatos e de exemplos. Fatos e argumentos fazem com que o conteúdo ideológico da tese seja plenamente desenvolvido, levando a uma conclusão. Então, é importante, né, que nós busquemos, sempre é importante a leitura, busquemos todos, né, os meios para que nós comprovemos a nossa tese. Perfeito? Então, assim, fatos, exemplos, dados, perfeito? O conteúdo que eu li, a ideia que eu tenho. Então é importante que vocês leiam muito
principalmente aqueles que têm, né, um objetivo, um foco aí, né, a se realizar a longo prazo. Show de bola? Conclusão, é a síntese das ideias, é o apontamento da solução para as questões abordadas no desenvolvimento. Quando eu falo em apontamento de soluções, né, eu falo de Enem, mas olha só, o que é importante lembrar aqui, na última prova da ESA, né, para sargento, eu percebi que a banca da ESA, uma banca militar, né, ela trouxe uma problema, ela apontou uma problemática, o tema trazia um problema também na sociedade e eles pediam ao final, né, que os alunos, né, para que os alunos propusessem, né, uma solução ou soluções para aquele problema. Então, assim, as bancas estão cada vez mais se aproximando da ideia que o Enem tem, né, que a VUNESP tem em relação, né, ao vestibular, né, ao Exame Nacional do Ensino Médio. Então, se aproximando bastante, bem mesmo. A UERJ também não está acostumada a pedir proposta, mas, assim, se ela, ao criar o tema, né, partindo do livro que ela coloca para nós lermos hoje, a UERJ sempre faz hoje o quê? Ela aponta um livro para nós lermos dele, né, partindo dele, ela vai, né, montar um tema perfeito. Então, ela pode criar um tema que vai abordar um problema na sociedade e, de repente, na conclusão, pedir uma proposta para nós, ou propostas que solucionem aquele problema. Então, assim, é importante que fiquemos atentos a isso. Pode ser que ela peça ou não. Então, eu posso fazer eu tenho que treinar uma conclusão, né, com proposta de intervenção ou com apenas trazendo para o meu leitor uma observação final. Show. Depois, com mais calma, vou botar para vocês, né, como é que eu vou concluir com uma observação final apenas, como é que eu vou concluir, né, trazendo proposta de solução. Show? Então, conclusão, é o acabamento da redação, parte que amarra o texto. Não deve ser iniciada abruptamente, né, de maneira rápida, né, como também não pode ser acabada de súbito. Tranquilo? Pode funcionar de 3 maneiras. Retomada da ideia central, pode não, funciona assim. Eu vou retomar a ideia central, eu vou retomar a tese, certo? A fim de confirmá-la. Eu vou retomar a tese e vou confirmá-la, beleza? Trazendo já uma proposta de solução, no caso do Enem, ou observação final. Resumo das ideias principais, apesar de, né, discutidas também, né? Que não quer dizer o quê? Que eu vou retomar. A ideia principal lá já vai trazer contido ali, né, as ideias principais que foram representadas, né? Perdão, apresentadas e discutidas. Show? Sugestão de soluções para a resolução da problemática abordada. Então, assim, né, o tema vai sempre trazer para nós, quando nós falamos de Exame Nacional do Ensino Médio, né, uma problemática, né, socioeconômica, né, e ambiental. Show? Observações, a linguagem tende à impessoalidade. Então, assim, quanto mais me afastar do texto, melhor ele fica, mais credibilidade ele passará, né, para o corretor. Tranquilo? Então, é importante que vocês não se incluam, então, evitem primeira pessoa, qualquer pronome, qualquer verbo que vai remeter à primeira pessoa. Então, nosso país, né? Não, porque o nosso é o quê? É o pronome que vai remeter à primeira pessoa. Tranquilo? Verbos, né? Pensamos, observamos. Então, assim, são verbos que vão remeter para nós a primeira pessoa do plural, mesmo que seja do plural. É importante que nós nos afastemos cada vez mais do texto. Quanto mais impessoal, né, mais credibilidade ele passa para o corretor. Então, assim, é importante que nós tentemos, né, escrever, desenvolver o texto em terceira pessoa. Então, acredita-se, percebe-se que é importante que nós busquemos sempre terceira pessoa. Show? 2. A variedade linguística predominante é a padrão. É importante que nós busquemos a linguagem padrão, a linguagem culta. Show de bola? Não precisa ser rebuscado. Eu não falo em rebuscamento. Falo o quê? É em texto objetivo, mas com a linguagem padrão, uma linguagem formal. Show? Você não pode usar de maneira alguma uma linguagem coloquial, uma linguagem informal num texto dissertativo e argumentativo. Perfeito? Deixa eu ver se eu estou perguntando alguma coisa. Não, fiz besteira aqui, acabei de saindo. Perdão. Show, então é importante que nós sempre usemos, né, a linguagem formal, a linguagem padrão, certo? A linguagem cobrada, né, pela sociedade. Então, terceiro, os verbos são empregados predominantemente no presente do indicativo. Sim, os verbos são, né, predominantemente usados, né, empregados no presente do indicativo. Perfeito? Em resumo, a linguagem do texto dissertativo, né? A linguagem nesse tipo de texto é denotativa, né? Linguagem denotativa, objetiva, né? Dicionário, não é conotativa. Eu não posso, de maneira alguma, usar linguagem conotativa. Eu posso até, né, empregar algumas figuras de linguagem. Tem figuras de linguagem, né, que podem ser empregadas no texto denotativo, no texto, né, objetivo, perfeito? Então, por exemplo, né, a metonímia, que é o recurso de substituição, eu posso empregar para que meu texto não fique repetitivo, né? Então, assim, tem figuras que eu vou empregar realmente, né? Por exemplo, eu vou usar, né, a elipse e o zeugma, que são figuras de construção de sintaxe, que vão me ajudar, né, a construir o meu texto. Então, assim, eu posso empregar, sim, algumas figuras de linguagem que vão estar mais voltadas, né, a um texto objetivo. Então, eu falei de denotação, né, falei de, né, objetividade, né, de texto objetivo.
né? Denotativa, dicionário, é o texto, né? Objetivo real. Tá? Isto é, preocupada com a informação. Deve ser uma linguagem pessoal e objetiva, com o emprego da forma culta e formal da língua padrão. Perfeito? Deve ser uma linguagem pessoal, né? Quanto mais impessoalidade trouxer o meu texto, melhor. Quanto mais afastado, né, eu tiver dele, né, melhor. Né, é objetiva. Não preciso ter uma linguagem rebuscada. É importante que eu, né, mostre uma amplitude, né, de vocabulário, que eu mostre domínio domínio linguístico. É importante que eu saiba usar muito bem, né, as conjunções, os conectivos, sim, mas não preciso usar, né, usar de rebuscamento. Show? Argumentação no texto dissertativo aqui, ó, deve-se ter com preocupação persuadir o leitor e transmitir, né, informações que se pretendem, né, como conhecimentos verdadeiros, né, e dessa forma se tornar convincente, perfeito? Ó, diante do tema, o autor deve se posicionar acerca do assunto, sobre, né, o acerca junto, né, sobre, então sobre o assunto, certo? E através dos argumentos demonstrar conhecimento de mundo. É importante que vocês, né, demonstrem conhecimento de mundo. Como? Lendo muito. É importante que vocês busquem muito conhecimento. Não tem outra forma, né, de construir um texto bom, um texto nota 1000 ou próximo a essa nota, né, se vocês não lerem bastante. Perfeito? Então, com clareza, domínio da língua, né, seleção de conteúdos pelos seus valores reais, organizando-os de forma coesa e coerente entre os assuntos, os quais serão fechados na conclusão, completando assim um ponto de vista inicial. É importante que isso aqui, né, seja feito na sua redação para que que você consiga pleitear uma nota alta. Show? Então, com clareza, domínio da língua, seleção de conteúdo pelos seus valores reais, sempre valores reais, organizando de forma coesa e coerente entre os assuntos, os quais serão fechados na conclusão, completando assim um ponto de vista inicial. Você vai buscar o ponto de vista inicial lá, o seu ponto de vista, né, fechando na conclusão, trazendo uma observação final ou uma proposta de solução quando se fala de Enem. Tranquilo? Eu vou ter assim, exemplo de texto dissertativo, né? Editorial, artigo, a crítica, monografia, tese. Então, são outros exemplos, né? Na verdade, cara, assim, quando eu falo de tipologia, eu falo de dissertação, dissertativo, né? Até porque o gênero textual é dissertativo argumentativo. É um gênero que faz parte da tipologia. A tipologia é dissertativa, perfeito? Ó, aqui não foi muito bem, eu não coloquei isso muito bem legal para vocês, não. O gênero, o texto, quando eu falo assim, dissertação argumentativa, também é um gênero textual. Show de bola? Também é um gênero que vai partir o quê? Né? Da tipologia de dissertação. Aqui eu não coloquei aqui não, mas aqui também tem a carta argumentativa. Então, são textos que vão, né, vão ser gêneros textuais, certo? Ó, que vão, né, que vieram, né, da tipologia textual dissertativa, assim também como a dissertação argumentativa, perfeito? É um gênero, show de bola? Quando eu falo de dissertação argumentativa, é um gênero textual, não tipologia, show? Aí eu vou ter assim, ó, tipos de argumentação aos quais, perdão, podemos recorrer, né? Quem recorre a alguém, então aos quais podemos recorrer. Argumento com base em citação, então fundamenta-se mediante a citação de uma frase ou pensamento de uma autoridade. Aquilo que eu falei com vocês, eu posso começar a introdução trazendo o quê? Né? Uma citação, uma frase, né, de algum autor ou autoridade especialista naquele assunto. Então, vou falar de educação, assim, cuidado para que não se torne de clichê. Assim, eu vou falar de educação, quase todo mundo vai apontar quem? Vai trazer uma frase do nosso grande, né, Paulo Freire. Então, assim, é importante que também, né, que vocês fujam, né, do senso comum. Então, assim, eu vou bolar uma forma mais criativa de abordar a educação, né, para que eu fuja do senso comum. Até porque falou em educação, pensa-se logo, né, em Paulo Freire. Então, assim, eu já pensei, acabei pegando várias gerações com a mesma frase do pensador. Então, assim, é importante que evitemos isso. Eu posso buscar outro pensador também que fale em educação. Eu posso buscar o cara também que não precisa ser brasileiro, pode ser, né, de outra nacionalidade para apontar ali, entendeu? Então é importante que vocês fujam do senso comum. Como? Né? Tendo bagagem, lendo pra cacete. Não tem como, cara, não tem como fugir. Aqui, eu não sei assim, o cara que menos sonha aqui, ele vai sonhar, de repente, fazer alguma coisa da vida dele. Então, assim, na faculdade, né, qualquer concurso público, se forem fazer que tenha redação, né, o texto cobrado vai ser esse. Né, o gênero cobrado vai ser de citação argumentativa. Em todas as provas hoje, né? Não tem mais esse negócio. Até a UERJ, por exemplo, ele de 5 anos colocava carta argumentativa. Hoje não. A UERJ definiu já um texto também, né, que é dissertação argumentativa. Qualquer concurso que eu for fazer vai, né, cair para mim, né, a dissertação argumentativa. Tranquilo? Então aqui, ó, promove uma citação de um autor. Ela promove credibilidade ao meu texto, né, tanto ela quanto os dados estatísticos, né? É importante que nós sempre coloquemos ali. Enriquece o texto com informações a respeito dos trabalhos envolvidos, né, na área do foco, na área do nosso foco ali, entendeu? Então é importante, né, colocar sempre uma autoridade do assunto, porque vai trazer credibilidade, né,
e vai trazer informações a respeito dos trabalhos envolvidos, né, na área foco. Show? Fornece exemplos de pontos de vista semelhantes ou divergentes sobre o assunto, né, objeto de sua pesquisa. Perfeito? Então, é importante que sempre, né, é uma maneira de começar uma introdução, por exemplo, né, um argumento com base numa citação. Vou citar um autor e dali eu vou já, né, direcionar aquele pensamento, aquela citação, para trazer, deixar bem claro para o meu corretor a opinião que eu tenho formado em relação ao assunto. Para trazer uma frase de Paulo Freire e falar assim, mas em contradição, no entanto, né, a realidade da educação brasileira é muito contraditória, certo? Ao que foi tratado, né, o que foi pontuado pelo nosso grande Paulo Freire. Eu posso começar assim, certo? Uma introdução e já deixar bem claro que a opinião que eu tenho em relação ao assunto, que é uma frase contraditória, porque, né, a realidade da nossa educação é diferente disso aqui, principalmente a educação pública no nosso país. Perfeito? Show? Posso trazer, né, uma frase, né, um dado da OMS, né, ou então uma comparação com outro país, né, em que a educação lá, né, seja exemplar, né, um país desenvolvido, e depois comparar. Eu posso trazer essa comparação com o nosso país, certo? E, partindo dela, eu posso colocar, né, deixar clara a opinião que eu tenho formada em relação ao assunto e também, né, trazer o que eu vou discutir, deixar claro o que vai ser discutido abaixo. Nos parágrafos mais importantes são o desenvolvimento. Show? Então, citação direta aqui, ó, é importante que nós evitemos a citação direta, né? Então, identificar o conceito de atividade, né? Leon Tviers, acho que é isso aí, Leon Tviers, especialista em psicopedagogia, afirma que, por esse termo, né, designamos apenas aqueles processos que, realizando as relações do homem com o mundo, satisfazem uma necessidade especial correspondente a ele. Tem alunos meus que gravam até isso, cara. Assim, eu acho assim, gravar, né, monto de uma redação meio que um caveirão, né? A pessoa vai montar um caveirão, o que é um caveirão? É uma redação já pronta. Assim, consegui duas alunas minhas que eram minhas particulares e de outro colégio, né? Elas conseguiram tirar, né, 980 uma e 960 outra, montando, né, essas partes já prontas para colocar. Pode ser que dê certo, pode ser que dê certo, mas pode ser também que o corretor, né, pegue estruturas bem parecidas, né, e que ele entenda que aquilo ali são muletas argumentativas, né? São ajudas, né? Você repetiu, gravou aqueles trechos para ajudar a desenvolver um texto. Então, assim, você pode se arriscar, pode ser que dê certo, pode ser que não. O mais importante é que vocês, né, tenham uma bagagem cultural muito ampla, né, que sejam criativos na hora de, né, de escrever um texto. Perfeito? Então, assim, a citação indireta, né, ao identificar o conceito de atividade, né, o especialista, né, psicologia afirma que é importante, né, que nós empreguemos no nosso texto citações indiretas e não diretas. Perfeito? Show afirma que, pelo termo mencionado, é possível designar apenas aqueles processos relativos às relações do homem com o mundo e que satisfazem uma necessidade humana específica. Então, é muito mais importante que nós coloquemos no texto uma citação indireta. Tranquilo? Nós evitemos a citação direta, tá? Show? É melhor para o meu texto, beleza? Argumento com base no senso comum, fundamenta-se nas ideias voltadas para princípios e valores que já são reconhecidamente, né, partilhados pela maioria das pessoas. Então, assim, é importante, é o que eu falei, eu não posso beirar o senso comum. Redação que beira o senso comum é uma redação fraca, né? Você vai compartilhar o que você colocou ali, todas as pessoas, né, colocaram também. Então, assim, você tem que tentar trazer argumentos que os outros não vão trazer. Perfeito? Refere-se a conceitos considerados irrefutáveis, né, partilhados. Show de bola? Então, eu coloquei aqui, argumentos com base em evidências. Quer ver um negócio? Vou fazer um negócio melhor que vocês. Eu vou tirar aqui esses slides rapidinho. Vou trazer uma redação de uma aluna minha, que ficou muito bem feita aqui, para vocês verem a última redação dela, para vocês terem noção de como é que é uma redação bem elaborada. Vamos ver aqui rapidinho. Deixa eu só tirar aqui o compartilhamento. Rapidinho, galera. Que vocês também farão as redações assim para mim.
Apareceu vocês aí, amores, a relação dela compartilhada? Apareceu, Nicole? Apareceu. Aparecendo. Obrigado, Anderson. Obrigado, Nicole. Vou aumentar um pouquinho a redação dela aqui para ficar melhor. Vou aumentar um pouquinho. Melhor. Então, a questão do índio no Brasil contemporâneo, isso aí era o tema, certo? Ela criou um título ao índio que é do índio, certo? Esse foi o título criado por ela. Aí começou assim, ó. Na história do Brasil, os índios já tiveram demasiadas representações. Em cada época literária, por exemplo, o índio era visto de uma forma diferente. Entre essas diferentes, né, representações e visões subjetivas quanto ao índio, há entre elas, né, uma característica comum, né, a construção de estereótipos. Show? Ela botou aqui, ó, no quinhentismo, né? Período literário que, por meio de textos, foram descritas as terras descobertas pelos portugueses no século XVI, o índio era apontado como selvagem, ingênuo e de fácil transformação cultural. Já na primeira fase do romantismo, o período literário de movimento, né, artístico do século XIX, certo? A imagem do índio era de um herói, né, um guerreiro. Entretanto, né, aqui eu marquei aqui porque ela colocou primeira, ela se incluiu no texto, né? É importante nós evitemos o quê? A primeira pessoa. Então, ao se relacionar com a contemporaneidade, essas características completamente contrárias de cada escola, né, percebe-se que a imagem que perdura não é a imagem positiva apontada no romantismo. Haja vista que a população indígena, né, é uma das mais desprivilegiadas no país, justamente por serem, né, uma classe menosprezada e inferiorizada. Como consequência, né, a população não se beneficia do progresso econômico, né? É um povo que fica retido na pobreza pela discriminação e indiferença sofrida. Show? Além da falta de recursos por parte do governo, ela trouxe um outro desenvolvimento. Então, além da falta de recursos por parte do governo, o povo indígena ainda sofre com a visão antiquada e preconceituosa de que são, né, um povo sem cidadania. Segundo pesquisas da Agência Brasil, né, o maior desafio que o índio brasileiro enfrenta atualmente é a luta por autonomia e a tentativa de conquistar, né, com a comercialização de seus produtos e com o turismo, né, alternativas para que consigam, né, não mais depender dos recursos cada vez mais escassos da Fundação Nacional do Índio, que é a FUNAI. Olha que trecho lindo. Ó. Vale ressaltar que tais tentativas acontecem em meio às ameaças de violência e riscos de perda de direitos em decorrência da pressão dos latifundiários, mineradoras, né, e usinas. Para isso, buscam, né, representatividade no Congresso Nacional, a fim de obterem políticas específicas que promovam, né, a eles o desenvolvimento financeiro do qual sempre foram excluídos. Show? Aqui, ó, a conclusão, uma proposta de solução. Então, é imprescindível que seja dada a devida valorização ao índio, a fim de que a situação atual se altere. Para que mudanças sejam realizadas, é de suma importância que as escolas desenvolvam pensamento crítico nos jovens por meio de projetos e até mesmo, né, aulas em sala com ênfase na história, na dificuldade de inserção, né, do povo indígena, como profissionais de educação de história e sociologia. Além disso, é obrigação do governo punir aqueles que tentarem desrespeitar a lei e ferir, né, os direitos humanos, né, com o uso, né, da violência contra os índios, né? Dessa forma é possível garantir ao povo indígena, né, o que é deles por direito, né, seu espaço na sociedade. Então aqui ela terminou lindamente. Ela terminou com uma frase, né, voltada ao seu título, né, ao índio que é do índio, certo? Então assim, ó, dessa forma é possível garantir ao povo indígena o que é deles por direito, né, seu espaço na sociedade. Que lindo o texto dela aqui, ó. Dei 1000, não teve como dar menos de 1000, a ação ficou perfeita. Então é assim que vocês, né, ela é uma aluna que sempre foi muito boa, está buscando aí, né, um curso bem concorrido também. Ela não definiu o que vai fazer ainda, mas acho que ela vai querer, né, medicina ou direito, curso bem concorrido. Então, assim, a redação maravilhosa. Meteu um desviozinho aqui, porque ela relacionar, ela acabou se incluindo. É importante que não nos incluam, vocês não se incluam nunca. Então, ao se relacionar, né, com a conta, seria melhor, porque, né, levaria meu texto para a terceira pessoa. Beleza? Então, texto como exemplo, né, para que vocês consigam ver o quão importante é a busca, né, por uma boa, por conhecimento, por ler bastante para quê? Para conseguir fazermos um texto assim. Só assim conseguiremos fazer um texto desse naipe. Show? Vou trazer para vocês outro aqui rapidinho, para vocês verem. Só mais um. Para terem como exemplo.
Vamos lá então, amores, aqui, ó, tá aqui o texto compartilhado com vocês. Deixa eu compartilhar aqui, não compartilhei não, desculpa. Então aqui é outro texto, né, de uma aluna também que eu dei, acabei dando nota 1000 para ela. Tá bem legal. Deixa eu aumentar para vocês verem aqui. Eu vou ler com vocês, vocês vão acompanhando por aí. Deixa eu aumentar aqui, fica melhor. Tá vendo aqui a importância da estrutura direitinho? Ó? Ela fez 4 parágrafos, é o que basta. 1, 2, 3, 4. É o que eu gosto que vocês façam. Aumentei muito, aqui tá bom. Então, a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, é um órgão do Estado brasileiro que é responsável por promover o direito aos indígenas, né, que são garantidos pela Constituição de 88. Todavia, na sociedade contemporânea, os índios são marginalizados, certo? E estereotipados, né, tornando a sociedade brasileira preconceituosa e incapaz de estabelecer uma nação desenvolvida como almeja, né, a Carta Maior, né, a Constituição lá de 88. Eles chamaram de Carta Maior. Nesse sentido, o preconceito aos indígenas e sua cultura e os estereótipos que são criados, né, sobre eles devem ser desconstruídos sob pena de prejuízo, né, à sociedade. Olha que coisa show. Botou aqui, a sua tese é essa. Show? Deixa eu ver se colocar alguma coisa aqui. Não, só o nome, perfeito. A princípio, a criação de estereótipos, né, dá lugar ao preconceito direcionado à população indígena. A telenovela Novo Mundo, exibida pela emissora Rede Globo, né, retrata a realidade, né, da aldeia Tucaré, como os índios vivem e a sua cultura. Todavia, a sociedade contemporânea, devido à colonização exploratória que ocorreu no território brasileiro, os europeus deixaram uma imagem de que o índio é inferior, né, bárbaro, e que eles faltam, né, à civilização, como é retratado na telenovela. Mesmo após 500 anos, essa ideia ainda é a realidade no Brasil. Nesse viés, né, deve ser totalmente repudiada. Não é razoável que o preconceito com os indígenas permaneça numa sociedade que almeja ser evoluída. Isso ainda representa grave retrocesso. Ademais, né, é urgente que se desconstrua os estereótipos, né, com os índios. A Revolução Industrial, período de grande desenvolvimento tecnológico, né, que se iniciou no século, né, 18, certo? Na Inglaterra, chegou ao Brasil e, ao contrário do pensamento do senso comum brasileiro, a tecnologia chegou também para os índios, cuja ferramenta utilizam para a disseminação da cultura indígena, né, retratando a sua realidade nas redes sociais. Entretanto, apesar da chegada dos celulares, internet e todos os aparatos tecnológicos, não perderam suas identidades, né, e raízes de seus ancestrais, enquanto a visão pré-concebida, né, dominada pelo senso comum sobre os índios se mantiver, né, o Brasil será obrigado a conviver, né, com um dos mais graves problemas para a nação, uma sociedade preconceituosa, né, e intolerante. Perfeito? Ó. Portanto, esse pois aqui é conclusivo, né? A senhora colocou entre vírus. É, portanto, fundamental que o preconceito, né, com a população indígena seja combatido na sociedade brasileira. É mistério, né? O mistério é essencial. É essencial que o Ministério Público deve proteger a população indígena dos preconceitos através de uma ação civil pública, olha que lindo, ó, a fim de promover ações penais severas para as agressões verbal, física e emocional. Show. O Poder Legislativo, por sua vez, deve garantir as terras indígenas, né, por meio das leis, a fim de coibir as invasões, queimadas, né, e desmatamentos que deixam inúmeras famílias, né, desamparadas. Assim, a população indígena poderá vencer os direitos, né, promulgados, né, da Lei Maior, né, a Constituição Federal de 1988. Tranquilo, amores? Redação bem feita, bem elaborada. Pessoa, foi menina do terceiro ano, né? Chegou o terceiro ano, começou a buscar a redação totalmente dela, própria, muito boa também, que é a Maria Eduarda Carvalho, né, que tá, ela realmente ela quer medicina e está, né, buscando uma nota muito alta. Não creio que ela não vai tirar menos de 900 na redação do Enem, né, que vai fazer agora não, ano que vem, em janeiro. Tranquilo, amor? Foi só um exemplo aqui para vocês, tá? Show de bola, ficou bem legal aí. Não sei se ficou legal esses exemplos práticos de redações já montadas, não sei se ficou bem legal. Vou até continuar aqui o slide com vocês, mas, né, achei melhor trazer esses exemplos de redações que tiraram nota 1000, foram corrigidas por mim esta semana e conseguiram obter nota 1000, perfeito? Vou tentar, né, deixar para vocês lá no grupo os mesmos temas que eu deixei para o terceiro ano, né, eu vou deixar para o segundo ano também, que vocês possam fazer redação. Caso vocês tenham vontade, não vou contar como pontuação, vou deixar vocês livres, né, para aqueles que querem praticar realmente, me mandarem no particular. Podem mandar, né, no WhatsApp a redação pronta, digitada, igual elas fazem assim, ó.
uma digitada bonitinha, eu vou só corrigindo aqui em vermelho, né? Vou colocando as competências avaliadas, né? E vou dando a vocês ao final uma nota, perfeito? Assim, eu vou mandar para vocês lá no grupo. E assim, até é legal que se eu contasse como ponto, mas não vou deixar vocês presos a isso. Vocês têm muita coisa para fazer, muito trabalho de repente. Vou deixar vocês livres, né? Para aqueles que queiram praticar realmente a redação, né? Façam e me mandem aqui no particular para eu corrigir. Tranquilo, galera? Então, vou deixar ainda, de repente, hoje, ou no máximo ao final da semana das nossas aulas, né? Na quinta-feira acaba minhas aulas com geração. Eu deixo lá no grupo de vocês lá os temas que eu deixei para eles lá. Tranquilo? Show? Então, no nosso próximo encontro, eu acabo com vocês esses slides. Faltam 3 minutinhos só. Fecho aqui com vocês e acabo, beleza? Olha só, eu não tô, né, fugindo de literatura, não, que eu já adiantei pra caramba o processo com vocês. Eu vou só tentar revisar depois. Então, eu vou adiantar muito em literatura com vocês. Eu deixei aqui um slide pronto aqui sobre realismo, naturalismo, só que eu não posso avançar muito com vocês. Vocês vão ver isso aqui no segundo ano e vão ver depois no terceiro. Perfeito? Eu não posso avançar muito. Eu até avancei demais. Eu fui, né? Era parar em barroco, eu fui com vocês, iniciei romantismo com vocês. Tranquilo? Eu vou só ampliar um pouquinho isso aí. É porque o barroco não tem, né? O barroco não teve somente poesia. O que tem é a prosa, né? A parte dos romances, né? Em prosa, realmente, é a parte do romantismo, que eu nem sei se eu posso avançar com vocês, porque vocês só vêm, né? No primeiro ano só vem mesmo o quinhentismo, aquela parte do classicismo, né? E o barroco. Tranquilo, amores? Beijo, tá? Fiquem com Deus. Vejo vocês, acho, no próximo momento aí, no próximo dia. Acho que na quinta-feira que eu os vejo. Show de bola? Beijo grande aí, fiquem com Deus, tá?